Seguinte, primeira exclusiva no canal do Pimenta tinha que ser com ele. Roubei o quadro do Descentralizados porque o homem está em Goiânia. Estou com ele, o atacante do Alverca, João Marcos Cândido Lima. Fala, monstro. Acertei? Quase. Lima Cândido. Lima Cândido. Pô, Sim. que isso? Pô, irmão, assim, fazia tempo que eu não te vi, hein? Você tá Pois bem? é, faz um tempo que a gente não se via, né? Mas tô bem, graças a Deus. Como é- Tudo certo também. Tô, tudo certo. Como é que tá a correria aqui em Goiânia nessas férias? Uai, essas férias aí tá sendo um pouco corrida, né? Também, como tu já sabe, sou do Tocantins, então fui lá Aham. visitar minha família e tudo. Sim. Mas tá sendo umas férias boas. Dá tempo de ir lá, voltar e agradar a família toda? Dá, é corrido, mas dá. É? Mas deu certo, deu certo de ver todo mundo já. E já tem data para voltar para Portugal? Bem provável já próxima semana, irmão. Próxima É? semana eu devo estar voltando já pra Portugal. Bem, Pra bem. definir. Vamos falar muito ainda de Portugal, mas assim, Sim, João, quando eu gravei contigo, você jogava no Aluada. no Aluarda. Na verdade, os jogadores são muito bons lá, cara. Todos do Aluardo, do Dafra, que eu participei no Dafra, eu joguei com o Guilherme e com o Lucas Guilherme é Cândido. atacante, né? Isso, que jogou no Esporte, no Grêmio, no Botafogo. O Lucas Cândido jogou na Ponte, né? É, isso. Ele jogou 10 anos no Atlético Mineiro, contando com a base, Sim, né? verdade. E aí depois rodou um pouquinho no Vitória e na Ponte Preta. 3 anos atrás. Sim. Se completasse mais um, você seria obrigado a ir no de carona. Ó, O de carona, ele é de 4 em 4 anos. 4 em 4 pra anos? ter aquela... Então próximo ano tem. Irmão, se você voltar aqui em Goiânia, vai ter de carona com o João Marcos. Tá certo, Com tá toda certo. certeza. Mas, primeira exclusiva aqui, queria falar muito da sua carreira e queria saber como foi a mudança dos Emirados para Portugal. Sofreu bastante? Cara, pra ser sincero, essa mudança para Portugal foi mais tranquilo. Até porque Portugal é um país muito mais parecido com o Brasil. Então, quando eu decidi ir para Portugal e cheguei em Portugal em si, no país, para mim foi uma adaptação muito fácil. Portugal é basicamente tudo, muita coisa parecida com o Brasil. Tem muito brasileiros, tem comida brasileira, a temperatura muda, mas também tem época do ano que é calor como o Brasil. Então, para mim foi uma adaptação muito fácil. Se fosse para, sei lá, indicar, a janela de transferência agora está aberta. Se fosse para você indicar para algum jogador brasileiro que está indo para lá, qual que é a primeira dica que o João Marcos daria para esse jogador? Conhecer o país. É. Assim, Portugal é um país muito bonito, cidades boas, falando assim, fora do futebol em si, tem muito lugar para conhecer, sabe? Qual lugar mais da hora que você Cara, pode falar? os Açores é uma ilha, é um pouco mais longe, mas é um lugar espetacular, cara, de bonito, sabe? É um dos lugares mais bonitos assim que eu conheci e também já no continente mesmo tem Porto e Lisboa, são cidades muito bonitas também e mais movimentadas, né? Lisboa por ser capital, Porto por ser uma cidade grande ali, muito acolhedora também. Então eu daria essa dica assim, se falando fora do futebol, Sim, né? O Açores é onde fica o Santa Clara. É onde fica Santa Clara. Onde fica o Santa Clara. E foi de boa adaptação, eu falo em relação ao futebol? Foi assim, lógico, é uma mudança grande, é um futebol diferente, é um futebol mais físico, é um futebol mais taticamente muito forte, né? Até por isso tem muitos técnicos portugueses que estão se dando bem, né? Sim. Então é diferente, mas depois de um tempo que eu tive lá, eu já entrei, assim, já tive uma adaptação melhor também no jogo. No início foi um pouco difícil, saindo dos Emirados para Portugal é uma diferença, assim, no modo de jogar as coisas. Foi uma adaptação rápida, mas tem uma certa diferença, como eu te falei. Bom, então assim, no Santa Clara, você teve muitas oportunidades, mas na primeira temporada você acabou sendo emprestado pro Bessade. Sim. Você acha que, assim, claro, quem não conhece o Santa Clara, é um clube emergente, mas que agora tá voltando ativa, né? Sim. Tanto é que vai jogar a Conference nessa próxima temporada. Exato. Você entendeu que foi mais tranquilo pra você ser emprestado? Tipo assim, na ocasião pra você aceitou de boa ir pro Bessade? Cara, naquele momento, sim. Como eu te falei, eu cheguei já em Portugal, eu também já cheguei no final do mercado. Então, tem uma diferença de futebol. Os caras já tinham feito a pré-época, os jogadores e tudo. Então, quando eu cheguei ali, tive aquele período de adaptação. Ainda fiz alguns jogos. O clube, quando eu cheguei no início da época, não estava tão bem, o primeiro ano. Sim. Então, teve todas essas questões e apareceu a oportunidade de ir para a Bessade. E aí, para mim, foi muito bom, porque foi o momento que eu cheguei a mudar de clube
e aí sim realmente consegui adaptar 100% no país, por mais minutagem de jogos, Sim. com mais tempo, né? Porque como eu te falei, como eu cheguei no final do mercado, já foi tudo muito rápido para começar o campeonato e a adaptação e tudo. Você chegou lá, tava inverno ou tava verão? Tava verão. Eu cheguei no final da janela de verão, né? Sim. E aí eu ainda voltei para os Emirados, fiquei lá um mês e meio, e aí tive até ainda Covid, então ainda tive Sim. passei esses momentos lá nos Emirados. Então, quando eu cheguei, meio que todo mundo já tinha feito a pré-temporada, né? Mas foi muito bom para mim. Tanto a chegada em Portugal, nos Açores, no Santa Clara, como essa saída também. Eu acho que foi muito importante para mim ir para Bessade. Bom, então, e lá foi só fazer artilheiro, né? Sim, Tu sim. conseguiu, tu não só viver um bom momento, como você ajudou o time a sair da zona, né? Tanto é que o time tava brigando lá embaixo. Com a sua chegada e com os seus gols, o Sim, time deu sim. uma respirada Deu uma legal. respirada legal. Exatamente. Quando eu cheguei lá na Bessade, o clube estava brigando, né, na zona de rebaixamento, para não cair. E assim, foi um tempo muito bom, tanto para mim, o clube também me acolheu muito bem. Então, para mim, aquela saída de lá, eu poder ter minutagem, eu conhecer o futebol português melhor, foi muito importante para mim. Me ajudou, eu consegui responder em campo também, e o que é o mais importante, né? Aí tá, passou a época, tu voltou pro Santa Clara. Só que você acabou indo pro Leixões na Sim, sequência. sim. Como é que fica pra você? Tipo, como é que fica pra sua cabeça? Tipo assim, porra, eu quero ter uma oportunidade no Santa Clara e quando agora que eu começo a ter, você tinha marcado um gol, tu foi emprestado pro Leixões, que era um clube que também brigava na parte de baixo. Sim, Não sim. foi como no Bessade, Sim, sim. mas você chegou num clube que já tava, tipo assim, não tava lá embaixo, Aham. mas tava na briga. Sim, sim, sim. Quando eu retorno pro Santa Clara, eu começo jogando, eu vou indo muito bem. É assim, o Santa Clara fez um projeto de subir, porque como no ano anterior tinha descido de divisão, então o, o presidente fez um time subir, contou comigo, falou comigo, e aí eu fui pro Santa Clara, começou bem, ocorreu tudo certo no Santa Clara. Só que aí fiz gol, igual você falou, fiz gol, dei assistência. Só que logo após também chega outros jogadores e chega de nome e tudo. Com isso, ficou mais concorrido o espaço de jogar e tudo. Então ali quando deu novamente na janela, em busca dessa segunda oportunidade de novo de ter mais tempo em campo, jogar. E aí o Leixões trouxe uma proposta, teve interesse, mostrou interesse. E aí após isso eu decidi ir pro Leixões, mesmo que era um clube que estava brigando para não cair, mas é um clube que tem nome em Portugal, é um clube que muita gente conhece, tem uns adeptos muito fortes, os torcedores, né? Alguns Então, brasileiros destacaram lá também. exatamente. Então, assim, o Santa Clara também não teve dificuldade nisso, então foi muito bom para mim essa segunda saída também foi importante para eu ter mais minutagem, né? Entendi. E lá no Leixões correu tudo bem, né? A gente conseguiu, como você falou, a gente estava na zona de descida também lá. O Santa Clara é diferente, momentos diferentes, né? É diferente, lógico. É igual tá te falando. No Santa Clara foi montado um time para subir, para ser campeão. E teve sucesso. Pô, tu tem sua medalha, né? Tem, tá. Tá, ainda bem. Campeão, Pô, campeão. que isso? Participei, Tá no 18 currículo? jogos. Pô, tá no currículo. Tá no currículo. Então, fiz ainda metade do campeonato, joguei, participei. Então, quando surgiu esse do Leixões, você pensa, lógico, novamente, você tá indo para uma parte mais desfavorável da tabela, que é difícil. Mas aí eu também entendi o clube, eu vi todos me falaram como o clube era e tudo. E assim, aí eu aceitei ir, e lá foi muito bom também. A gente conseguiu ter mais vitórias, ter um desempenho melhor. Na época eu lembro que chegou cerca de 5 jogadores também, juntou com os que já tinham lá, porque o Leixões estava naquela fase porque também tinha tido muitas lesões. Então quando dá janeiro ali, chega os reforços e volta os que estavam machucados e até os que estavam jogando também, e faz aquela união ali, as coisas começam a andar mais e a gente consegue. A gente consegue sair do rebaixamento, que é uma dificuldade. Acho que todo lugar do mundo, ser o time que briga lá embaixo, parece que é mais difícil ganhar, no sentido... Porque tem tudo em volta, né? E aí... Muita pressão. Muita coisa. Então, é dessa forma. Às vezes as coisas não caminham muito bem. Mas esse ano a gente conseguiu dar a volta por cima lá no Leixões e terminamos bem, terminamos ganhando.
tivemos alguns empates. Então foi bom para nós e pro clube, para mim também foi muito bom, porque eu tenho essas minutagens de jogo, sabe? Você se pressiona muito? Se nós, Se você se pressiona muito. eu sim, de mim Você? mesmo. Aham. Sim, eu normalmente sempre costumo me cobrar bastante. Uhum. Porque também é importante para a evolução, né? Então, sim, no dia a dia, nos jogos, a gente termina os jogos, eu já faço uma autoavaliação Uhum. para tentar melhorar cada vez mais, né? Tu é daqueles que quando perde o jogo, tu não quer saber de rede social? Ah, eu sou. Eu sou porque eu fico ali no meu mundo ali, tentando absorver. Principalmente se for um jogo que não correu, que não foi bem, eu faço mais isso ainda. Quando a gente ganha, há um clima melhor e tal. O Então, celular vibra. claro que é mensagem diferente. pra porra. Exatamente. Agora, quando as coisas não vai tão bem, eu tento me privar um pouco mais. E você ainda pertence ao Santa Clara, certo? Ainda pertence a Santa Clara. Nessa temporada você voltou a ser emprestado. Dessa vez pro Alverca. Pro Alverca. E dessa vez uma temporada em que você não precisou batalhar mais do que nas últimas duas, né? Você entrou num time que, tipo assim, entrou com pretensão de permanecer na segunda divisão. Na segunda, Tanto é que eu exato. entrevistei o Iago Mendonça. Em breve vai saindo de carona, ficou fera demais. E ele contou que a pretensão inicial era permanecer. Sim, Só sim. que vocês foram ganhando e foram vendo que dava pra ir Que mais. dava pra chegar. Dava pra sonhar mais. E como é Sim. que foi essa temporada do João Marcos em específico lá no Alverca? Como tu tinha falado, que tu falou sobre o Alverca subiu da terceira pra segunda um ano antes, né? Uhum. Na temporada anterior. Claro, o projeto de início era manter, o que normalmente acontece em todo time que sobe. Igual a gente estava falando, e você falou, o Iago falou, não tinha uma projeção de subida. Uhum. Mas assim, era muito jogador novo, jogadores bons, Sim. jogadores que, de certa forma, apesar de ser novos, têm uma certa rodagem em clube grande. E aí as coisas foram encaminhando e foi indo pra frente. Quando a gente viu, passo a passo, a gente chegou num patamar bem interessante, assim, de subir mesmo. Uhum. Chegamos na reta final e vimos ali que a gente consegue subir, a gente pode subir, mesmo que o projeto de início não tenha sido esse. E a gente adotou esse projeto, essa fala, porque é a verdade, não era um clube que estava com o pensamento de subir. Devido a tudo isso, a gente conseguiu, então foi muito bom para nós. Sobre meu ano, foi um ano bom, assim, teve seus altos e baixos, que é normal também, eu acho que na temporada. Eu também tive uma lesão no braço, eu fiquei mais de mês parado, acho que deu cerca de 60 e poucos dias parado, desde a lesão até retornar ao jogo em si. E aí depois disso eu consegui mais ainda ajudar o clube, os momentos que eu entrei nas partidas, os momentos que eu fui titular, os momentos importantes do campeonato, Deus me abençoou. A gente fez alguns gols da vitória. Exatamente. Contra os times que eram líderes ali, momentos importantes do campeonato. Então, no final da época, o resumo que eu tiro que foi uma época muito boa pra mim, cara. Além da subida, a gente foi premiado com a subida. E eu poder ter ajudado o clube a alcançar isso, pra mim foi muito bom, fiquei muito feliz. O principal jogo do ano foi contra o Tondela? Tondela. Foi? Vizela também. Pô, foi? Vizela, os dois, a gente precisava, ou era ali, ou matava ou morria, né? Uhum. E a gente conseguiu, cara. A gente conseguiu, acho que teve vários jogos importantes, pra te falar a verdade. Os 2 jogos contra o Tondela foram muito difíceis. O jogo contra o Tondela em casa, com 1 a menos, que a gente consegue empatar, eu até fui feliz no gol. Foi um jogo muito importante, porque ponto corrido é assim, né? Um jogo no meio do campeonato faz a diferença no final. Exato. E contra o líder, na época, era o Tondela, que acabou consagrando campeão. Esse gol foi muito importante. Mas o do Vizela também, fora de casa, também foi um outro jogo muito importante que a gente conseguiu equilibrar os jogos ali. No jogo seguinte, contra o Tondela, novamente pela segunda volta, a gente ganhando, conseguimos ultrapassar o Vizela, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Foi na última rodada, hein? Se não fosse quase. Se o Tondela não vence, aos 83, era mais uma medalha no teu peito. Mais uma medalha, mais um título. Mais um título. Verdade. Por muito pouco a gente não consegue ser campeão. E assim, irmão, no Alverca, recentemente não, né? No começo desse ano, saiu a notícia que o Vini Júnior ia ser um dos sócios majoritários. Sim. Como é que chegou essa notícia pra vocês? Lá eles blindaram bastante até sair alguma notícia, ou como que chegou a notícia? Tipo assim, vocês falam assim, caralho, Vini Júnior. Sim. Foi ali por mês de janeiro, final de dezembro para início de janeiro que a gente ficou sabendo. Foi falado,
Quando a gente ficou sabendo, não era certo ainda, mas foi dito que o Vinícius Júnior ia estar comprando um clube. Eles tentou blindar o máximo possível os jogadores, porque, claro, é o Vinícius Júnior, Sim. então repercute Muito. muito. Para nós jogadores e dentro do clube, não mudou quase nada, praticamente nada de mudança de direção. Os novos diretores entenderam o projeto da direção antiga, manteve, porque estava dando certo também, manteve jogadores, manteve comissão técnica, todos. Claro, a partir dali eles também já assumiram, mas no geral não mudou muita coisa. Meio que manteve o projeto da direção anterior, para terminar, que estava indo bem, nós estávamos conseguindo fazer nossos objetivos ali. Então eles blindaram o em volta e deixou ali tudo mais ou menos da maneira que estava, que estava indo bem, para acontecer as coisas, né? E, claro, aqui a gente tem a parte da resenha. Tu é muito parceiro do Iago. Sim. Mas eu queria que você contasse alguma resenha de algum outro brasileiro. Vixe. Tem alguma fresquinha na memória? É difícil agora tu puxar assim. Pô, vamos lá, hein? Tem o Paulo Eduardo, tem o Bicalho. Esse é resenha, hein? Pô, tem uns brasileiros bons lá, hein? Esses aí é bom, esses jogam muito, viu? Tem alguma resenhazinha assim? Pô, agora tu me pegou. Tinha que ter lembrado de uma aqui de primeira assim, mas esses aí são resenha, hein? Esses caras são do bem. Eles são os mais parceiros? Os brasileiros são os mais parceiros? Rapaz, nosso grupo era muito unido ali, cara. Era muito bom ali. Os brasileiros, assim, era muita gente nova, resenha e tudo, e bons de bola. E assim, formou uma família ali mesmo, cara. A gente tinha ali o Caio Rosa, o Reinaldo, o Bicalho, o Paulo Eduardo, a Ageu, que fez um ano. Então, assim, o Brenner, o Alisson, o Iago, tinha muito brasileiro ali, novos, assim, que foi espetacular, mano. Foi um ano muito bom, de muita resenha, assim, no dia a dia, e uma coisa leve, sabe? Eu acho que foi o segredo do nosso time, foi esse, assim, desde os mais velhos, os portugueses, os brasileiros, quem era de fora também, se uniu ali de uma maneira que todo mundo era amigo de todo mundo, e resenha, e a gente tinha uma convivência muito boa e no final deu certo, né? Eu acho que esse foi o grande segredo, na verdade. E chegando na reta final dessa entrevista, quero saber, né? Você pertence ao Santa Clara, mas qual é o futuro do João Marcos? E aí? O que a gente pode esperar do João Marcos para 2025/26? Tem alguma coisa em mente já? Então, já apareceu algumas situações, lógico que não é só eu que defino isso, a gente tem que ver direitinho tudo que vai ocorrer durante essa semana, mas tá para definir alguma situação, ou em Portugal mesmo, ou talvez fora. Você tem esse desejo de jogar em outra liga? Eu também tenho. Eu ainda tenho o desejo de voltar a jogar no Brasil ainda, porque apesar de eu ter estreado no Goiás e ter feito minha estreia ali, de ter jogado, não foi por muito tempo, né? E assim, eu quero ainda voltar a jogar no Goiás, eu voltar a jogar no Brasil. São clubes, é um campeonato muito forte, então é claro, eu pretendo voltar para o Brasil, ou abrir outro mercado também. Assim como eu fiz em Portugal e fiz nos Emirados, eu também tenho vontade de ir em outro mercado. Você acompanha jogos aqui? Acompanho. Consegue? Assim, depende muito do horário, sabe? Como lá é diferente dos horários, mas eu acompanho os times goianos tudo. Como eu morei aqui, eu joguei no Vila Nova, joguei no Goiás. Tem um pessoal da minha família também que torce para outros times. Então eu acompanho assim, normalmente eu sempre tô de olho aqui no Campeonato Brasileiro. As portas estão abertas dos três. Ó, João Marcos. Se chamar Atlético, Vila ou Goiás, o João Marcos... Sim, tô, com certeza tá tô, com certeza. Mas o momento agora é prioridade Europa. Europa, tenho 25 anos, tô em busca ainda de concretizar minha carreira, assim, ter uma estabilidade. Abrir, pensar em mercados novos, pensar em coisas boas. E claro, assim, o que tiver de oportunidade para mim, eu tô aberto a essas situações, entende? Pô, tem uma dica boa, hein? O Mr. Botelho foi pro Moreirense. Você viu? Eu vi. Ele tá indo lá, hein? Vamos ver. Será que você não recebe a ligação, não? Vamos ver. Recebe a ligação, não, Mister? Pô, então, tamo aí. Ainda tem uma semaninha, né, de mercado aberto. Na verdade, ainda vai abrir, né, o mercado. Mas vamos ver como tudo que vai se definir. Mas tamo aí. É isso. É isso. Irmãozinho, queria agradecer pela resenha. Obrigado, eu que agradeço. Mais demais. uma vez aqui. E o próximo ano... O próximo ano de carona. 4 anos, você falou? De 4 em 4 anos. Ah, tá certo. De 4 em 4 anos, de carona,
já tá aqui, ó, agendado, mas eu queria agradecer e dizer que eu trouxe muito por você, Ô, irmão, eu pelo seu agradeço. sucesso, sabe que você pode contar Obrigado. comigo sempre. Obrigado. E precisar, estamos aí. Pô, obrigadão, irmão. Eu que agradeço aí pelo convite. Novamente, a gente já tem conversado já há algum tempo e eu que agradeço aí por lembrar, pelo convite. E tamo junto. É Fechou? isso. Pra Valeu. finalizar, João, olha pra aquela câmera ali, ó, e pede pra galera deixar o like e inscrever no canal do Pimenta. Fala, rapaziada. Aí, vocês têm que se inscrever no canal do Pimenta, hein? Não se esqueça que o homem é bom. É isso. Ele Tamo deu papo. junto. Você de casa, ó, faz igual o JM falou, hein? Curta, comenta, compartilha, principal. Se inscreva no canal. Essa foi só a primeira exclusiva de muitas que virão por aí. Valeu. Fechou? Tamo Um abraço. junto. É nóis. Tamo junto.